Olá, tudo bem? Bom dia, né? Mais um dia do nosso Clube 300. Eu sou Leandro Carvalho e trago para você mais uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. Antes, quero pedir para você, por favor, entre aí no nosso canal abaixo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa palavra diária aqui no nosso canal. Amém? Hoje eu vou fazer diferente. Vamos iniciar com a palavra, né, que Deus tem falado no meu coração, e no final a gente faz a oração. Amém? Eu peço que você tenha muita atenção, que é no livro de Neemias, capítulo 2. Peço que você abra sua Bíblia. E o foco dessa palavra que eu vou trazer é do versículo 17 ao 20. Porém, tem toda uma história, né, um contexto do capítulo 2, que primeiro eu vou ler a palavra, no versículo 17 ao 20, e depois a gente faz todo o panorama para que o Senhor fale em seu coração. E eu também peço a gentileza que você, onde está, coloque no comentário da mensagem de onde você é, qual a cidade que você está me assistindo, e se essa palavra tocou no seu coração, se Deus falou através de nós com você nessa palavra. Amém? Para a gente é muito importante saber de onde você é e também saber que Deus tem nos usado aí para que sejamos todos exortados. Amém? Vamos lá, já abriu a Bíblia? Neemias 2, 17. Diz assim: Eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então com a mão de Deus, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: Levantem-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para esta boa obra. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: Que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Então Deus falou grandiosamente comigo essa palavra. Para quem não conhece a história de Neemias, no capítulo 2, Neemias ele era um servo, né? Um servo do rei Artaxerxes, onde ele servia, né, como fosse um garçom, né, um mordomo, e um dia chegou triste, né? Se viu logo no início do capítulo 2, chegou triste para servir, e o rei perguntou a ele: Mas por que você está tão triste? Eu nunca vi você triste assim. Aí ele falou assim: Não, viva o rei, né? Saudou o rei e disse que ele estava triste porque onde era onde os pais dele, né, nasceram, né, e foram sepultados, tinha sido destruída a cidade, tinha sido devastada, né? E ele queria reconstruir os muros, né, da cidade. E aí pediu, e o rei perguntou: Não, o que você quer que eu faça então? Não, eu queria que o senhor concedesse, se fosse tua vontade. E ele falando com o rei, né? Está no início do capítulo, do início da palavra. E disse assim que se fosse o senhor concedesse, eu permitisse que eu fosse lá para que eu reconstruísse os muros lá de Jerusalém. E assim o rei concedeu a ele, né? Concedeu a ele essa ida. E ele também pediu umas cartas, né? Cartas é como se fossem recomendações para os governadores vizinhos, para que ele tivesse acesso, para pudesse passar com os oficiais que o rei liberou para ele. E assim ele fez, né? Foi para lá e
viu que estava realmente tudo devastado e não pensou duas vezes, foi determinado, né, com fé, arregaçou as mangas e foi para frente, né, onde se posicionou como um líder, né, um líder nato que ele era, né, um líder muito, como é que eu posso dizer, muito disposto, e convocou os judeus ali naquele momento, e aquele pessoal, aquele povo ali se dispôs para que edificasse junto com ele aquele muro, com um desafio muito grande. É isso que eu vejo esse momento aí, nesse contexto. Um desafio muito grande que ele assumiu, mesmo perante os inimigos, perante todo aquele cenário, naquela realidade difícil, né? Onde muitas pessoas já estavam desanimadas, mas ele foi, arregaçou as mangas e foi para cima. Foi para cima como líder, né? Colocando a mão na massa, e tudo aconteceu, e tudo fluiu. Resumidamente, o muro foi reconstruído, né? E graças ao seu empenho, à sua liderança. Mas o que Deus nos traz nessa lição para nós? Uma lição muito interessante, primeiro no meu coração, falou para mim e falou para você também aí, que está me assistindo, né? É uma passagem onde a gente vê o agir de Deus muito grande, né? A permissão do Senhor para que tudo acontecesse, porque existia uma oposição, né? Como foi falado na palavra aí, Sambalate, o Tobias e o outro Gesem, né? Que eles ficaram desprezando, zombando o Neemias, quando ele decidiu que realmente iria ir para frente, né? Ainda até perguntou, será que você quer se rebelar ao rei? Né? Então, muitas vezes a gente está na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e pessoas se rebelam, ou seja, tem inveja, né? Ou maldizem o que estamos fazendo, seja o trabalho, principalmente o trabalho da obra do Senhor. E precisamos ser perseverantes, precisamos ter sabedoria, precisamos entender que tudo são processos que se passam, né? Mas não podemos desistir, não podemos desistir. Temos que ser fortes, né? Sermos, como assim diz a palavra em 1 Coríntios, eu vou pedir para vocês também abrirem em 1 Coríntios, que é a palavra que o Paulo fala, né? Que até eu anotei aqui, que é muito importante nesse estudo, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Justamente uma colaboração do que o Neemias foi, né? Então, fazendo um pequeno panorama que eu já fiz agora rapidamente, só acrescentando algumas coisas aqui, alguns pontos importantes nessa palavra que eu creio que você também vai sentir, né, o que eu senti aqui nessa palavra. E diz assim: a liderança cristã de hoje em dia, nas igrejas, nos ministérios, sofre com uma dificuldade muito grande para conduzir o povo para novas conquistas. Ou seja, o pessoal às vezes mais antigo, né, diz assim: não, o time que está se ganhando não se mexe. Ou então, assim, os que já passaram por alguma frustração, dizem assim: não, isso aí por aí não, porque a gente já foi por aí e não deu certo, né? Então a liderança às vezes quer fazer, tem um rumo traçado, tem um rumo que Deus tocou no coração do líder, e muitas vezes ele tem essas dificuldades, esses obstáculos, né, para seguir nesse caminho, porque algumas pessoas mais antigas ou então mais novas têm essa dificuldade de assumir, né, de fato, de admitir esse direcionamento da liderança, né? Outra coisa interessante aqui que a gente viu é que no começo, onde Neemias, ele sentiu um peso no coração por Jerusalém, né? E a experiência com o Senhor que fez com que ele pudesse convencer, né, os judeus naquele momento, eles abraçarem a causa com ele, para que fosse de fato ajudá-lo nessa construção, né? Na verdade, todos juntos, né? Todos juntos nesse momento. Outra questão que eu vi importante aqui, o Neemias era um líder de fora, que entrou naquela comunidade. Então, ele tinha uma nova visão, ele era uma pessoa de fora, então tinha nova visão dos problemas e do trabalho. Muitas vezes no nosso ministério, na nossa casa, na nossa igreja,
acontece justamente isso. Às vezes a pessoa não consegue enxergar mudanças novas, ares novos que vêm, muitas vezes determinados ou posicionados ali, porque o Senhor que colocou, não são pessoas que estão ali à toa, né? Então a gente precisa ter mais sabedoria e escutar de fato, e lógico, pedindo discernimento ao Senhor, que Ele conduza, né? E mostre realmente se é vontade dEle esses passos. Amém? E continuando, tanto as mãos da liderança, eu anotei aqui, quanto as mãos da parceria são necessárias para a realização da obra do Senhor. Então é muito importante, porque às vezes o líder acha que só ele que vai fazer. Não, mas não é, tem que juntar ao braço de todo mundo, de todo o corpo para fazer essa obra, né? Que a obra muitas vezes faltam pessoas, né, comprometidas com esse propósito de fazer o que precisa ser feito. Outra questão aqui, outra coisa que eu grifei aqui importante foi que Neemias, mesmo mediante a oposição, né, que ficou desafiando, ficou zombando e tal, o Neemias, ele teve sabedoria e não ignorou os três, né, o Sanbalate, o Tobias e o Gesem. Ele respondeu à altura, né? Ele teve uma sabedoria e respondeu à altura, ou seja, buscando justamente que a reconstrução, deixou muito claro para eles, a reconstrução do muro lá, nesse momento lá em Jerusalém, era uma obra de Deus, né? E os judeus eram servos de Deus. E a oposição deixou no final muito claro, não tinha nada a ver com o projeto, né? Então, foi a postura que ele como líder impôs, né? Que muitas vezes um bom líder, ele precisa de fato impor limites e se manter firmes. Em algumas situações negociar, mas na maioria das vezes não. Ele precisa ter limites e se manter firme na posição dele, no propósito que ele está ali para fazer. Então eu trago alguns questionamentos para vocês mediante essa palavra, né? Que diz assim, com esse exemplo do Neemias, você, faça essa pergunta, essa reflexão. Temos um peso no coração pela obra para a qual Deus nos chamou? Existe um peso? Existe um incômodo no nosso coração pelo que Deus nos chamou para fazer? Porque cada um de nós temos um propósito. Nós não estamos aqui nesse lugar, nessa terra, em vão, né? Deus colocou um propósito na vida de cada um. E você? Outra questão, estamos dispostos a fazer sacrifícios a fim de ver a vontade de Deus seja realizada? Você está disposto a fazer sacrifício do seu horário, no seu dia a dia, para que seja feita a vontade de Deus? A vontade de Deus seja realizada, na verdade, no projeto, em algum projeto, que você esteja inserido ou não? Somos pacientes na coleta dos fatos e no planejamento do nosso trabalho? Reflita aí. Outra questão, buscamos a ajuda de outros ou tentamos fazer tudo sozinhos? Motivamos as pessoas com base no espírito ou com base de acordo com o caráter de cada pessoa? Como é que motivamos essas pessoas? Você já pensou sobre isso? As pessoas que nos seguem, que estão junto conosco, elas estão porque o Senhor tá nos guiando ou nos seguem por outros motivos? As pessoas que estão junto conosco. Você já pensou sobre isso? Isso é um alerta para todos nós, né? Essa reflexão. Escutamos assim nossos líderes quando ele compartilha o que pesa em seu coração? Ou não damos ouvido o que ele fala? O que nosso líder, o nosso pastor, nosso bispo, apóstolo, dependendo da denominação, fala, né? E outra coisa, ficamos presos no passado ou desejamos que Deus faça algo novo? Vestimos de fato a camisa e colocamos a mão na massa no projeto em que estamos envolvidos? Já encontramos o trabalho que Deus tem para completarmos? Estamos cooperando com o inimigo e enfraquecendo a obra? Então, tudo isso nós temos que refletir onde estamos inseridos hoje, na realidade de cada comunidade, de cada igreja, de cada situação que estamos inseridos, né? E por fim, esse exemplo de Neemias foi um grande exemplo de liderança.
Ele foi uma pessoa dedicada e sua fé em Deus, com sua fé em Deus determinado, gerando assim esse aceite, né? Esse aceite para o desafio, né? Que Deus tocou no coração dele. E foi até o fim, até a conclusão do mesmo. A conclusão vai acontecer no capítulo 6 do livro de Neemias. Quem puder ler o livro de Neemias todo, fazer uma leitura toda, é interessante para conhecer essa história. Amém? E agora eu quero, por fim, fazer uma oração, entendendo, deixando por último uma frase do Dr. V. Raymond Herman. Ele diz assim: é sempre cedo demais para desistir. Ou seja, não importa a dificuldade da tarefa que enfrentamos, nem a intensidade da oposição, mas que sejamos determinados. Amém? Deus falou muito comigo nessa palavra. Neemias tem muito ensinamento nesse livro de Neemias, mas essa passagem aí que nós trouxemos essa noite falou muito em meu coração. Espero que tenha falado no seu coração também, tá? Esse é o nosso propósito, estamos aqui para trazer mensagens, compartilhar, né, o que Deus tem falado em meu coração e que espero que também fale no seu coração também. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Agradecendo a Deus por este momento. Oremos. Maravilhoso Deus, graça te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Graça te damos, ó Pai, por esta palavra no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 17 ao 20, Pai, onde entendemos como foi importante esse aceite do líder naquele momento, do líder Neemias, para a reconstrução daquele muro, Senhor, da cidade de Jerusalém. O empenho dele, a determinação, onde o pesar no coração fez com que ele, com a fé no Senhor, fosse à frente, sem medo, determinado, arregaçasse as mangas e entrasse nesse projeto, nesse desafio. E assim como o Senhor falou comigo nesta noite, Senhor, que o Senhor possa estar falando na vida de cada um que está escutando essa mensagem, aonde esteja, Senhor. Que tenhamos também determinação, que sejamos sim líderes determinados, ó Pai, sempre com fé no Senhor, entendendo que é o Senhor que nos direciona. Que façamos sim parcerias, sempre buscando fazer o melhor para a tua obra, Pai. Fazer o melhor para os projetos que o Senhor coloca em nossas mãos. Que não olhemos para trás, mas sim que sempre focando no Senhor, que possamos estar crescendo grandemente, Pai. Muito obrigado por esta palavra, obrigado pela vida de cada um que veio aqui neste momento escutar essa mensagem e que o Senhor dê paz, saúde e nos livre de todo o mal, Pai amado. Essa oração que faça agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Tenham um excelente dia, uma excelente semana com a graça de Deus. E amanhã, de madrugada, mais uma vez estaremos juntos com mais uma mensagem aqui no Clube 300.